A paz do Senhor Jesus, queridos. Hoje eu vim entregar algo da parte do Senhor, né? Uma mensagem, um alerta, reforçando aquilo que ele já tinha falado um tempo atrás, né? Eu me recordo que mais ou menos há um ano atrás ele me deu uma mensagem semelhante, né? Para compartilhar com vocês na plataforma do YouTube, né? E mais uma vez eu venho aqui compartilhar com vocês aquilo que o Senhor me ordenou, né? Com muito temor e com muito tremor, porque a palavra do Senhor é algo muito sério. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, porque bem-aventurados também são aqueles que são repreendidos pelo Senhor, pois a palavra vai dizer que o Senhor disciplina e repreende os filhos a quem Ele ama. Então, quando Ele chama a nossa atenção, é porque Ele nos ama, se preocupa e tem zelo conosco e não quer que nós venhamos a nos perder e sofrer as consequências da nossa imprudência, né? E essa palavra que o Senhor me manda compartilhar com vocês é acerca de toda a nação brasileira. É uma mensagem para a nação brasileira como um todo. Nós precisamos nos lembrar que a nação brasileira é um reflexo da igreja brasileira. Por quê? Porque é responsabilidade espiritual da igreja brasileira, né, conduzir no sentido de oração e intercessão, propósitos, campanhas e principalmente exemplo de como a nossa nação será. Então, quando a gente vê um Brasil corrupto, um Brasil quebrado, um Brasil impiedoso, um Brasil onde a violência e a impiedade reina, infelizmente isso é um reflexo do estado espiritual da igreja brasileira. Uma igreja brasileira corrompida, infiel, impiedosa e egoísta, que só pensa em se promover, em se encher, em se beneficiar, né? E em crescer a si próprio, e se esquece de todo o demais, se esquece da unidade, se esquece que a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, é composta por diversas pessoas, de diversos estados, de diversos lugares, né? Com diversas identidades, ideais, valores e caráter, né? Então, sem mais delongas, eu vou ler aqui o que o Senhor me ordenou, eu escrevi no caderno, e que vocês possam estar atentos e com o coração aberto para aquilo que o Senhor falou. Assim diz o Senhor, o soberano, acerca daqueles que vivem na nação. Eles comerão sua comida com ansiedade e beberão sua água desesperados, pois tudo o que existe em sua terra dela será arrancado por causa da violência de todos os que vivem ali. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Que ditado é esse que vocês têm no país? Os dias passam e todas as visões não dão em nada? Assim diz o soberano, o Senhor. Darei fim a esse ditado, e não será mais citado no país. Estão chegando os dias em que toda a visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras em meio ao povo brasileiro. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora, pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Irmãos, isso que Deus está falando aqui é muito, muito, muito sério, tá? Isso é extremamente sério. Ele está falando isso no tempo presente. Ele está falando isso para ressaltar, né, que tudo o que ele falou acerca da nação brasileira, tudo, absolutamente tudo. Todas as palavras de justiça, todas as palavras de que ele iria limpar, desmascarar, desfazer, envergonhar, né, no Brasil, ele vai cumprir, né? E mais, com essa palavra, Deus está ressaltando, reforçando e chamando a atenção que a justiça dele muito em breve virá sobre o Brasil. Não sofrerá mais demora todas as palavras de justiça, todas as palavras de juízo, de vingança, de retribuição
para a nação brasileira estão prestes a se cumprir, né? Quando Deus fala, pois tudo o que existe nessa terra será arrancada por causa da violência de todos os que vivem aqui, irmãos, nós sabemos que o Brasil, infelizmente, principalmente no estado do Rio de Janeiro, mas não é só no estado do Rio de Janeiro, né? O Brasil, ele tem se tornado cada vez mais uma nação violenta, uma nação sangrenta, uma nação impiedosa, uma nação corrupta, uma nação suja, impura, imunda, cada vez mais. E aí o que tem acontecido? Não é de hoje que Deus vem falando, se eu não me engano, desde 2019, que Deus vem falando que ele vai fazer justiça contra o Brasil, que ele vai fazer justiça contra o Brasil. E entra ano, sai ano e entra ano, e Deus está sempre falando isso. E por conta dele não ter cumprido ainda essa justiça, porque ele é misericordioso e está dando tempo da nação se arrepender, estão pensando enganosamente que Deus não vai fazer nada. Mas ele me mandou vir aqui para dizer: nenhuma das minhas palavras sofrerá mais demora. A justiça que eu falei que eu vou trazer sobre essa nação, eu vou trazer. A ruína que eu falei que eu vou trazer sobre essa nação, eu vou trazer. Por quê? Porque ele deu tempo para se arrepender. Ele deu oportunidade para mudar de conduta, para mudar de caráter. Irmãos, a igreja brasileira está corrompida. A igreja brasileira está vendida. Quantos líderes, quantos ministros, quantos pastores nós vemos na igreja brasileira vendidos, que se tornaram prostitutos espirituais, que cobram para dar aquilo que eles receberam de graça e pela graça. O Senhor disse, na palavra do Senhor está escrito, não há nada que tenha sido dado ao homem que não tenha sido dado pelo céu. Então, por que nós, como nação, e isso eu incluo todos nós, por que nós, como nação do Brasil, até agora, não tomamos um posicionamento diferente? Por que nós, como nação do Brasil, até agora, não criamos o temor que nós precisamos do Senhor para consertar essa nação quebrada? Porque, irmãos, não esperem que governantes consertem essa nação quebrada. Irmãos, todas as vezes que a nação de Israel se reunia em propósito, em obediência e em oração, Deus escolhia um homem segundo o seu coração para salvar e governar a nação. E a igreja brasileira não tem se posicionado. A igreja brasileira tem sido cega, surda, muda e manca. A igreja brasileira só tem brilhado com congressos, eventos, mídias sociais, podcasts. E cadê a oração? Cadê a humilhação? Cadê o jejum? Cadê o temor? Cadê a diferença no reino de Deus? A igreja brasileira tem fama de estar viva, mas é morta. A igreja brasileira não salva, não cura, não liberta. Irmãos, há quantas décadas a gente não vê, em grande escala, em grande proporção, pessoas levantando de cadeiras de roda na igreja brasileira, pessoas vomitando sangue na igreja brasileira. A gente não vê mais isso como antigamente nesse país. Por quê? Porque acabou-se o temor. E sem o temor, ninguém quer pagar o preço necessário. Estão pagando o preço da vaidade. Um preço físico, financeiro, estético. Estão pagando o preço das redes sociais para serem vistos, serem lembrados, ganharem nomes, aplausos, visualizações e seguidores, enquanto tem milhares de pessoas morrendo, enfermas, cativas, deprimidas, aflitas, como o gadareno. E cadê a igreja brasileira que não faz a diferença? Cadê a igreja brasileira que só tem fama de estar viva, mas está morta? Irmãos, cadê a igreja brasileira que não constrange quem está no poder? A igreja de Cristo está na terra para dar o exemplo. A igreja não está na terra para imitar o mundo.
Por que é que nós estamos vendo a igreja imitando o mundo? Por que é que nós estamos vendo dentro da igreja brasileira tanto evento, tanta gincana, tanta conferência? Irmãos, quando foi que nós nos perdemos? A palavra do Senhor está escrito: lembra-te de onde você caiu e volta-te ao primeiro amor. Quando foi que a igreja brasileira se perdeu? Quando foi que a igreja brasileira perdeu o temor? Quando foi que a igreja brasileira se esqueceu de quem ela é em Deus? O Brasil tem a grande promessa de ser o celeiro do avivamento mundial. Existem profecias que foram entregues em 1939, dizendo que do Brasil sairia o avivamento para todo mundo, que o Brasil seria o celeiro do avivamento, que do Brasil viriam grandes profetas e profetisas do eterno. Irmãos, quando nós nos perdemos da essência daquele que é a verdade? Quando foi que a igreja brasileira passou de confrontadora para prostituta espiritual? Quando foi que a igreja brasileira entrou num complexo de inferioridade, de viver se comparando e alimentando uma falsa vaidade, de querer mostrar, de querer aparecer, de querer aparentar? Irmãos, o Senhor não realizou nada ainda do que Ele disse que vai fazer, porque Ele tem sido misericordioso com a nação brasileira. Porque Ele é um Deus misericordioso. Porque Ele é longânimo e Ele dá tempo e mais tempo para essa nação quebrada se reerguer. Para essa igreja perdida. Irmãos, a igreja brasileira está perdida. Não sabe mais quem ela é. Não sabe mais o que ela carrega. Não sabe qual é a sua identidade, qual é o seu propósito na terra. A igreja brasileira se perdeu e precisa se achar. Irmãos, a dracma foi perdida dentro da casa. E para aquela mulher achar a dracma, ela precisou acender a luz. E para acender a luz é necessário trazer à mostra tudo aquilo que está oculto. Então Deus vai trazer à mostra tudo que está oculto nas igrejas brasileiras. Deus vai lançar luz nas trevas e vai expor tudo que está escuro, tudo que está escondido. Ele vai expor, né? E quando o Senhor diz aqui nessa palavra, confrontando a nossa nação, porque de fato isso tem sido muito constante. Quando Deus fala assim, que ditado é esse que vocês têm no meio de vocês, que os dias passam e as visões não dão em nada? Deus está confrontando a nação brasileira, irmãos. Que ditado é esse que vocês têm, que vocês tanto repetem? Que frase é essa? Porque Deus tem visto, irmãos, o tanto de gente que passa ano e a pessoa fala: ai, mas já estão falando que Deus vai fazer isso há 2 anos e até agora nada. Ai, mas isso daí é profeta da desgraça, só para colocar medo nos outros. Ai, mas isso daí é fanatismo religioso, é só para colocar medo em você e te prender na religião. Não, meu amado e minha amada. Sabe o que é isso? É Deus avisando, a gente obedecendo, porque se a gente não obedecer e vir aqui entregar, quem paga o preço somos nós. Você querendo, gostando, acreditando ou deixando de acreditar, o problema é seu. A minha obrigação é entregar. Senão quem paga o preço sou eu. E a misericórdia do Senhor que tem dado tempo. Por quê? Porque se o Senhor se esquecesse da misericórdia dele, ele já tinha varrido essa nação há muito tempo. Ele já tinha mandado fogo aqui há muito tempo. Ele já tinha destruído tudo aqui há muito tempo. Porque vocês acham que Deus não olha a quantidade de sangue inocente que é derramado nessa nação? Vocês acham que Deus não olha a quantidade de criança inocente e pura que é sacrificada nessa nação por debaixo dos panos? Irmãos,
Deus só tem sido misericordioso, mas quando ele tirar a misericórdia dele e descer com a mão de justiça dele nessa nação, vai ser ai, 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 ui, 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 meu Deus me socorre, meu Deus tem misericórdia para tudo quanto é lado, tá? A ira de Deus não é brincadeira. Tem muita gente que lembra do Deus de amor. Ai, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é bonzinho. Sim, Deus é amor. Ele é um amor tão maravilhoso que ele entregou o único filho que ele tinha para morrer em nosso lugar. Mas ele é a própria justiça. E o fato dele ser amor não anula a justiça dele. Então ele é amor, sim, mas ele é a própria justiça. Então, o fato dele ser amor não torna ele um Deus bonzinho que vai passar a mãozinha na cabeça de todo mundo. Não, não, não. O amor dele nos dá a misericórdia, a paciência, a longanimidade dele. O amor dele nos dá tempo para se arrepender. Mas se não quiser se arrepender, se não quiser acordar, despertar, sair dessa ilusão, sair dessa mentira, sair desse engano, sair desse amor ao dinheiro, sair dessa prostituição espiritual que quer cobrar para orar, quer cobrar para jejuar, quer cobrar para ensinar a palavra de Deus. Se você recebeu de graça, por que é que você está querendo cobrar para ensinar a palavra de Deus? Se você tem a obrigação de ensinar para aqueles que não sabem. Irmãos, vocês estão achando que Deus não vai fazer nada? Vocês estão achando que Deus vai ficar de braços cruzados? Vocês não conhecem a Deus. Se vocês acham que Deus vai ficar olhando vocês cometerem essa pachorra toda no meio da igreja dele, no meio do povo dele, vocês não conhecem quem é Deus. Vocês não sabem o tamanho da ira dele. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Tem gente que cai na mão de Deus que prefere morrer, porque não aguenta o peso da justiça dele. Tem gente que tá na mão de Deus sofrendo e prefere a morte, porque não suporta o peso da justiça dele. Então vocês se orientem, vocês despertem. Meus amados, vamos embora acordar, nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. Vamos acordar. Vamos sair da sedução do mundo, da sedução da vaidade, de querer cargo, de querer nome, de querer seguidores, de querer visualizações, de querer ser convidado para palestra, para congresso, para viagem, para isso, para aquilo. Meu querido, sabe qual era a recompensa dos maiores discípulos de Cristo? Chicote, cuspida na cara, humilhação, assassinato. Um foi cerrado no meio, o outro foi fervido vivo, o outro enfiaram a espada no estômago. E você tá querendo aplauso? Você tá querendo seguidor? Você tá querendo cachê? Não é a Deus que você serve, é o seu próprio ego. Não é o Senhor que você honra, é o teu próprio ego, é a tua própria vaidade, é o teu próprio desejo e é a tua própria carne. Se você quer reconhecimento, aplauso, elogio, se você fica tristinho porque alguém não te elogia por conta da tua pregação, se você fica tristinha porque alguém não te elogia por conta do teu louvor, da tua ministração, você não serve a Deus, você serve ao teu ego. Você não serve ao reino de Deus, você serve a tua carne e a tua vaidade, tá? Então vamos acordar, porque ninguém aqui mais é criança. Então vamos acordar, porque Deus não te salvou e não te chamou para você ficar servindo a si próprio. Ele te chamou para servir a Ele. Quem deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Cruz é o quê? É fardo, é humilhação, é perseguição, é cuspida na cara, é sofrimento, Tá sabendo, não sabia? Tá sabendo agora. Tá achando que evangelho é mil maravilhas? Tá achando que evangelho é riqueza, é fama, é aplauso, é bajulação? Não. É se humilhar. Negue-se a si mesmo, abra mão daquilo que você quer para fazer o que Ele quer, porque o que você quer é irrelevante.
O que eu quero é irrelevante. O que importa é o que ele quer. O que importa é o que ele faz. O que importa é o que ele fala. E o que eu quero não interessa. Não interessa. Se você diz que é servo e serva de Deus, se você diz que aceitou a Jesus e serve a Cristo, então os seus desejos, a tua vontade não interessa. Não interessa. Negue-se a si mesmo. Faça o que ele quer e não o que você quer. Faça o que ele manda e não o que os outros querem que você faça, tá? Então vamos amadurecer, porque já passou o tempo da imaturidade espiritual. Já passou o tempo, Deus tem chamado muitos à maturidade espiritual. Deus tem dado pernas para muitos andarem, mas mesmo assim querem ficar sendo carregado no colinho dos outros. Deus tem dado pernas para você andar sozinho. Mesmo assim você quer andar no colo dos outros. Desperta, acorda, te orienta, porque o Senhor não está brincando nesses últimos tempos, tá? E quando o Senhor diz assim: estão chegando os dias que toda a visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras no meio do povo brasileiro. Irmãos, não é a primeira vez que Deus fala isso. Não é a primeira vez que Deus fala que ele vai acabar com essa cultura, infelizmente. As igrejas pentecostais no Brasil, elas são muito mal vistas por conta dessa bajulação que acontece, infelizmente, dentro de algumas, não estou generalizando, tá? Estou falando da maioria. Por quê? Porque no Brasil, a minoria se preserva, a maioria já está corrompida. 20% do meio cristão no Brasil ainda preserva a sua essência em Cristo. 80% já está corrompido. 80% já se vende e nem sabe, tá? Então, o que acontece? Não é a primeira vez que Deus fala que ele vai acabar com esse negocinho de falsa profecia, de revelação e de profetada para agradar os outros aqui dentro desse país. Porque se tem uma coisa que o Brasil tem, é profetada para agradar os outros. Eu vejo Deus dando uma chave de um HB20 na tua mão, de um SUV na tua mão, de um Jeep Renegade na tua mão. Eu vejo Deus te dando uma mansão no Alphaville. Eu vejo Deus te dando um podcast com 20 milhões de inscritos. Infelizmente, isso é muito presente na cultura brasileira. Por quê? Por que isso é presente? Porque, infelizmente, os profetas e a maioria, dos profetas e dos pregadores brasileiros, eles pregam para agradar o povo que está ouvindo. Por quê? Porque agradando o povo que está ouvindo, eles vão receber do povo aquilo que eles querem, né? Então, eles dão para o povo aquilo que eles querem ouvir para pedir aquilo que eles querem receber, né? Que nada mais é do que uma prostituição espiritual. Quando você fala algo que uma pessoa quer ouvir em troca de dinheiro, ou de benefício, ou de patrocínio, ou de fama, ou de viagem, ou de qualquer bem de interesse pessoal seu, você está se prostituindo espiritualmente. E Deus não compactou com isso. Então, mais uma vez, Deus está falando que vai acabar com essa palhaçada. Deus vai acabar com essa palhaçada. Não vai ter mais visão falsa. Não vai ter mais adivinhação bajuladora, tá? Não vai ter. Irmãos, tem gente, eu já vi gente que não pode ver um deputado, não pode ver um senador, não pode ver um vereador, que já quer ir correndo na pessoa, segurar na mão dela. Deus manda te falar que há uma grande porta de ouro aberta para você e ele está te entregando um molho de chaves. Tudo mentira. É tudo mentira. Deus não mandou falar nada. É mentira. Isso é bajulação. É para ver se o homem que tem um cargo alto, que tem fama, que tem conhecimento, vai beneficiar a pessoa de algum jeito. Mas é mentira. É adivinhação falsa. É bajulação. Por quê? Porque quer conseguir alguma coisa em troca daquilo. Mas Deus está falando, vou acabar com essa palhaçada.
Ele vai acabar com essa palhaçada. Irmãos, vocês conseguem entender a dimensão disso? Vocês conseguem entender a dimensão de que Deus vai precisar amassar a nação brasileira de tal forma a acabar com as falsas profecias dessa nação? E o que mais tem aqui é falsa profecia. Vocês conseguem entender isso? O que mais tem no Brasil é falsa profecia. O que mais tem no Brasil é a gente falando que teve visão, que viu isso e aquilo e mentira. É gente passando a mão, é líder, falso profeta, falso mestre, passando a mão na cabeça de quem tá todo sujo de pecado, falando que Deus vai dar, Deus vai abençoar, Deus vai soprar nome, Deus vai levantar, Deus vai fazer isso e aquilo. E Deus não tá falando nada, Deus tá mandando a pessoa se arrepender e se consertar. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender o quanto que essa nação vai precisar sofrer para aprender a ter caráter? Vocês conseguem entender o quanto Deus vai precisar esmagar a nação brasileira para a igreja brasileira voltar a ter temor a Deus e parar de falar coisas que Ele não mandou falar? Vocês conseguem entender o quanto a igreja brasileira vai precisar sangrar, chorar e prantear para voltar a obedecer a Deus, voltar à primeira essência e parar de se vender por conta das riquezas desse mundo? Se vocês não conseguem entender a profundidade disso, peçam que o Espírito Santo de Deus revele para vocês, porque isso é algo muito, muito sério mesmo, tá? E também o Senhor vem dizendo, né? Pois isso em seus dias, né? Isso se cumprirá sem demora, pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. O que o Senhor está dizendo com em seus dias? Meus amados, significa que é agora. É no presente. Não é amanhã, não é ontem, não é daqui a 1 ano, não é daqui a 20 anos, como muita gente fala, né? Ai, mas isso só vai acontecer daqui a 20 anos. Ai, isso só vai acontecer daqui a 50 anos. Eu nem vou estar mais aqui, vivo. Você que se engana. Deus está falando é agora. É no presente. Não vai demorar. É esse ano que eu vou começar a sacudir a nação brasileira. Que eu vou começar a sacudir esse tapete sujo e começar a varrer essa casa imunda, que é a nação brasileira. Então tem muita gente achando, não, Deus só vai fazer isso daqui a 40 anos. Deus só vai fazer isso daqui a 5 anos. Não, Deus está falando é agora. É no presente. E não vai ter mais demora. É o que o Senhor está falando. Nenhuma das minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Então, meus amados, nós já sabemos que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele cumpre. Isso é um fato. Ele disse para Abraão que ia dar um filho, uma descendência para ele. Deu. Ele disse para José que ele iria sustentar toda a casa dele, ele iria ocupar um lugar de honra. Cumpriu. Então, tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre, né? Então, nós não podemos ter o engano de acreditar que Deus só cumpre coisa boa. Deus só cumpre promessa boa. Não. Não. Deus cumpre a promessa da justiça dele. Quando Deus fala que vai fazer justiça, Ele vai cumprir. Quando Deus fala que vai te livrar de uma situação, Ele vai livrar. Quando Deus fala que vai te resgatar de tal situação, de tal perigo, Ele vai te resgatar. Mas quando Deus te falar que se você não se consertar, Ele vai lançar a mão em você, Ele vai lançar e você vai chorar e você vai sofrer. Então, para de ser seletivo e seletiva na hora de dar ouvidos a Deus e só acreditar em coisas boas. Só acreditar na promessa. Irmãos, se Ele disse que tu vai casar, tu vai casar. Se Ele disse que tu vai ter uma empresa, tu vai ter uma empresa. Mas se Ele disse que se você não mudar, não se posicionar e não obedecer, Ele vai te amassar, Ele vai te amassar. Por quê? Porque Ele é ruim? Não. Porque Ele prefere te amassar para você voltar para Ele do que deixar você se perder. Ele prefere te amassar, te deixar nos pedaços e te refazer de novo,
do que deixar você fazendo as tuas próprias vontades, se perder dele e nunca mais conseguir voltar, tá? O que é isso? Amor. O que é isso? Zelo. O que é isso? Cuidado. O que é isso? Misericórdia. Na palavra do Senhor está escrito em Oséias: ele fere, mas ele cura. Ele nos despedaça, mas ele nos restaura. Vinde, voltemos ao Senhor, pois ele nos despedaçou, mas nos sarará. Está escrito em Oséias. Vinde, voltemos ao Senhor. Por quê? Porque ele nos despedaçou, mas ele vai nos sarar. Então, o que Deus vai fazer agora na nação brasileira é despedaçar essa nação. Irmãos, vai ter dor, vai ter choro, vai ter grito, vai ter sofrimento, vai. Deus vai amassar essa nação, mas ele vai sarar. Há males que vêm para o bem. E o tratar de Deus é uma forma de amor e de cuidado. Por quê? Porque ele prefere quebrar e refazer de novo. Aliás, quebrar não, né? Porque já está quebrado. Ele prefere refazer de novo aquilo que já está quebrado do que deixar quebrado e deixar se perder, jogar fora. Ele prefere fazer de novo. Ele prefere moldar de novo. Ele prefere amassar, botar no forno de novo, pisar a massa de novo, modelar de novo, colocar na fornalha de novo, para criar um vaso novo do que jogar o vaso que está velho no lixo. Ele prefere fazer de novo. Mas esse processo de fazer de novo dói. Esse processo de moldar de novo dói, mas ele refaz. Então, meus amados, que nós possamos ter a maturidade espiritual de entender o que Deus está falando aqui. Não só entender, mas levar com a devida seriedade. Porque a palavra de Deus não é brincadeira, Deus não é brincadeira. E aquilo que ele vai fazer nessa nação também não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, como igreja, vamos orar, clamar, nos posicionar, voltar ao primeiro amor, voltar a ter temor e dar o exemplo, um bom exemplo para essa nação. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus guarde essa palavra em nossos corações. Amém? Fiquem na paz.